Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Veja só, de volta aqui. Tivemos uma semana bastante corrida. Felizmente, o Carlos conseguiu manter o canal ativo e funcionando. Infelizmente, para falar de notícias ruins, como as derrotas para Corinthians e Flamengo, duas derrotas marcadas por erros de arbitragem, pelo Santos sendo prejudicado pela arbitragem e, como consequência desses últimos erros, desses últimos fatos, o próprio clube lançou aí um vídeo nas redes sociais mostrando alguns desses lances e como isso acabou refletindo no, no Brasileirão não, mas eu digo como o Santos vem sendo prejudicado pela arbitragem, especificamente no caso do vídeo, em competições da CBF. Vou passar o vídeo aqui então. O vídeo de hoje vai falar um pouco sobre isso, sobre como essa arbitragem poderia ser melhor e como o Santos foi efetivamente prejudicado. Eu lembro que a gente tem um vídeo já falando sobre a questão do VAR, eu vou ver se consigo colocar o link dele aqui. E eu vou relembrar algumas das minhas sugestões para que o VAR funcione de um jeito melhor. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, batemos 900 inscritos, estamos com 901. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, deixe seu like, compartilhe e continue comentando. O Rogério Sanassi, que sempre comenta, o Daniel Melo, o José, o Milton lá de Ponta Porã. Então, continue comentando, é sempre muito importante. E peço desculpas também um pouco pela ondulação aqui da câmera. Eu não sei se vai ser sentido aí no vídeo, mas eu tô com um esquema um pouco diferente, aqui, um pouco improvisado e algo que não é tão uh, estável quanto eu gostaria. Certo, pessoal? Então eu vou lá para esse grande trabalho que normalmente é de passar os lances do Santos. Vamos ver se eu vou conseguir. Então o Santos lançou esse vídeo. Lembrando que os árbitros, né, tanto do VAR quanto o principal do jogo contra o Flamengo, foram suspensos por uma arbitragem abaixo do nível desejado. Foi algo assim que a CBF utilizou como justificativa para suspender esses árbitros. O que eu acho lamentável no sentido assim de que isso tenha que acontecer, mas que na prática, como nós temos visto, e que foi uma coisa que revoltou muito dos torcedores do Santos, você não tem uma melhora especificamente, né? Você não consegue melhorar de maneira visível e os árbitros são suspensos, os árbitros são punidos, mas eles continuam errando e muito comumente contra o Santos, que é aqui o nosso ponto. Então vou tentar passar o vídeo de uma maneira que funcione, espero que consiga. Coloquei a tela errada, acho. Sim, pera, stop share, desculpa. Aqui. Então, aqui, a postagem do Santos, lances que claramente prejudicaram o Santos em 2022. São os lances talvez mais explícitos, né? Teve alguns outros lances que eu vou até comentar daqui a pouco, mas esses acho que foram os mais explícitos. Lembrando que tem um lance aqui da Copa do Brasil também, né? Não só do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então e comentando esses lances. Chegou na linha de fundo, cruzamento para trás, tá de frente, Marcos Leonardo ajeitou, tenta a fita, caiu! Se a internet vai ajudar, né? A internet tá pior que o VAR. Tava em cima e não deu nada! O VAR provavelmente deu a interpretação dele de que não houve penalidade. Para mim, a penalidade é clara. Olha, o primeiro lance já é muito claro, é esse último, da última terça-feira, em que o Camacho é visivelmente derrubado dentro da área e um absurdo que não tenha nem ido pro VAR mesmo, né? Pro juiz de campo olhar o lance. Depois foi divulgado o áudio, até a pedido da diretoria do Santos, ele foi divulgado um pouco mais rápido do que o normal, e o áudio é ainda mais vergonhoso, assim, eles falam que o jogador do Flamengo tá parado, é um absurdo, que o jogador não teve toque o bastante para um impacto bastante para ser falta. É um absurdo, o lance é muito visível que foi pênalti, e o VAR não chamar é mais absurdo ainda.
É o grande absurdo, na minha opinião. Eu vou dizer um negócio a você, Rodrigo. Não é um lance difícil para se ter uma decisão. Pelo menos no que a gente está vendo aqui, a imagem é muito clara. Ele está confirmando o gol do Flamengo. Teve um comentário do próprio comentarista, que acho que é o Salvo Espínola nesse jogo, não tenho certeza, mas acho que ele fala que talvez o VAR não queira chamar o juiz porque, como saiu o gol, evitar polêmica. Mas, afinal de contas, o VAR é exatamente para isso, para você evitar polêmicas e não ter lances discutíveis. Se o juiz é chamado, se o VAR indica para o juiz que foi pênalti, o juiz é chamado, revê e confirma o pênalti, que foi óbvio, o lance ia voltar, ninguém ia estar reclamando. Assim. O torcedor do Flamengo não ia reclamar do gol, ia lamentar, porque tinha sido no lance do gol, mas não teria saído esse gol se tivesse sido marcado o pênalti, que era o mínimo, o mínimo, o mínimo. Lembrando, inclusive, que ele poderia ser revisto não só como pênalti, mas como falta no início da jogada, porque foi na sequência do lance do pênalti o gol do Flamengo, que nós veremos aqui em seguida, que teve um lance parecido com o Santos, que foi um gol anulado por falta muito no início da área, uma falta bastante discutível, bem menos falta do que esse pênalti. O próximo lance é o primeiro jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, aquele 0-0 em que o Santos não jogou nada, jogou muito mal, quase não finalizou, mas teve esse lance no finalzinho da partida. Levantar o Angulo. Sandro Meirahit, esse lance aí. Para mim, houve a penalidade. Quem chega primeiro é o jogador. Ninguém protege o Santos. Então, de novo, um lance muito claro de pênalti. Também não foi nem pro VAR. O VAR também fala que teve toque na bola primeiro, mas tem muito mais contato no pé do jogador do que na bola. Então, falta também, claro. E esse aqui vai ser o pênalti, já passou um pouco do lance, né? Mas é o pênalti em cima do Matos. O Santos estava perdendo do Coritiba no jogo de ida da Copa do Brasil. Acabou não influenciando tanto porque o Santos venceu o jogo de volta. Mas é um pênalti, assim, clamoroso. Lembrando que nesse jogo não tinha VAR ainda. Eu acho que esse ano o VAR vai estar desde o começo na Copa do Brasil ou rodadas antes, mas nesse aqui ainda não tinha o VAR. Então o juiz não poderia ter ido o VAR mesmo que quisesse, mas o fato dele não ter dado esse pênalti a olho nu é absurdo. Assim, ele teria que ter visto esse pênalti. Se isso aí não foi pênalti, a minha mãe é homem. Nossa, não tem como não marcar, né? Não tem como não marcar. Acompanhar. O próximo lance, inclusive, é outro lance de pênalti com o Coritiba como adversário. Nesse caso, foi o pênalti do Zanocelo, o famoso pênalti de bunda. Que, cara, como que marca isso para pênalti e não marca o que o Camacho sofreu? É um absurdo. Mais uma vez, ó. Nunca que isso é falta, nunca que isso é falta. Eu não teria chamado, teria... Aqui é aquele lance contra o Ceará, o 0-0, em que os dois jogadores se puxam a camisa e foi dado falta só do Johan Julio, se não me engano, nesse começo de jogada, que resulta num gol do Léo Batistão. Acabou anulado, depois eles expulsaram o jogador do Ceará e o Santos acabou 0-0 esse jogo. Respeitada a decisão de campo e faltou, no meu entendimento, o VAR ter mostrado toda essa construção da jogada. Para mim, não era mais a fase de ataque, aquela disputa entre os jogadores. Pô, anula. Esse aqui foi aquele gol anulado do Bauerman, que até agora eu não consegui enxergar onde é que teve impedimento. Até agora, não consigo ver. Um gol desse, o Zé Calil tá certo. O Calil, você tá certinho. Aonde tá impedido aí? É igual aquele Ceará e São Paulo. Ao pé esquerdo do jogador internacional? Até hoje eu não sei que impedimento foi. Que isso? E outra coisa, gol do Santos. Gol legal do Santos. Pra mim foi uma entrada. Esse aqui já é do jogo recente, que o Bragantino estava batendo mais que... Enfim, melhor não usar nenhum tipo de comentário aqui para não me exaltar, mas estava batendo demais no Santos. Era para ter tido já 2 jogadores expulsos, né? E esse aqui é o primeiro lance, que não foi nem pro VAR. E aí, de novo, a crítica que fica o VAR existe, mas ele não está sendo usado pro Santos. Não sei como é que eles não viram esse lance e não orientaram o árbitro a ver a jogada no VAR para
Pra expulsar o cara, porque foi criminosa a entrada. Acima, né, do pé ali, na altura do tornozelo, uma entrada alta, uma chegada muito atrasada e que tem muita chance de lesionar o seu adversário. Então essa entrada para mim é lance para cartão vermelho pela forma como ele entra no local que ele atinge. Para mim é lance de cartão vermelho. O Zanovelli ele mostrou o amarelo. De calcanhar do Marcos. E agora o lance do jogo contra o Corinthians, né, o mais recente, que o Lucas Barbosa foi expulso por tomar o segundo amarelo sem nem ter feito a falta. Também outro erro clamoroso. Essa imagem, ó. Não, senhor. Não pegou nele, Eu também não daria cartão vermelho, não. Vampeta, não daria amarelo não, porque Por essa aí que nós vimos... nem a você primeira. também A primeira também não, que tava de frente. Não concordo com a marcação e o árbitro da partida, por enquanto, vai muito mal até o momento. Então é isso, o Santos bastante prejudicado. E isso que tem algumas observações para fazer, né? Mesmo nesses lances que foram mostrados, deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, não teve a tesoura do Yuri Alberto, em que ele já deveria ter sido expulso antes, acabou não sendo, foi expulso depois, com toda a justiça. E o jogo contra o Flamengo, muita gente não, né? Alguns flamenguistas comentaram sobre o lance no Cebolinha, se não me engano, que acho que o Bauerman que dá um carrinho na área e acaba pegando, o lance continua e não foi também pro VAR. Eu acho que sim, acontece isso, e na minha visão, pode ter sido um jeito do árbitro querer compensar. Só que, por outro lado, também tem um lance antes do Cebolinha, que é um lance que fica uma polêmica de ter sido pênalti ou não, em que o João Paulo tá parado, o Cebolinha avança e o Cebolinha dá uma entrada bastante forte no João Paulo. Até acho que sem querer, até acho que não era para expulsão, mas era pro VAR pelo menos ter visto. E também não foi. Então, nós temos aí uma série de situações em que o VAR deveria ajudar e não ajudou. Além desses lances, né, que são os mais clamorosos, talvez, a gente teve outras jogadas, outros lances que o Santos acabou sendo, talvez não sei se prejudicado, mas dá essa sensação de que na dúvida, é sempre contra o Santos. Que foi aquele jogo contra o São Paulo, que teve o lateral que não foi dado, que o Bandeirinha deu para um lado, e aí o árbitro deu para o São Paulo, que acabou gerando pênalti. E aí em seguida teve o lance do Matos, que foi puxado na área, que também não foi revisto pelo VAR. E a derrota para o Palmeiras na Vila Belmiro, em que o Santos marca um gol, e aí o juiz não tinha dado a falta no começo do lance, mas depois dá um empurrão do Batistão. De novo, a falta do Batistão foi muito menos falta do que essa em cima do Camacho para ser pênalti. E além disso, se a gente for lembrar, também já no Paulista, o Santos já vinha sendo prejudicado, né? Para não ficar só na CBF. O Santos teve aquele jogo contra o São Paulo, que perdeu de 3-0, mas que teve pelo menos 2 lances de pênalti absurdos. Contra o Mirassol, que o começo da jogada era para ter sido um pênalti para o Santos. Contra a Ferroviária, inventaram uma falta do Marcos Leonardo em um dos gols. E aí são pontos em que o Santos poderia, por exemplo, ter sofrido menos na questão de sofrer contra o rebaixamento de novo no Paulista, e está muito mais bem colocado aqui no Campeonato Brasileiro. Então, se o Santos tivesse, foram acho que 7 erros de arbitragem mostrados, contra o Bragantino e contra o Coritiba não fizeram tanta diferença. Tivesse mais 3 pontos, talvez, vamos dar aqui, tivesse empatado com o Flamengo, empatado com o Corinthians ao invés de ter perdido, são 2 pontos a mais. Uma vitória contra o Inter ao invés de só um empate, mais 2 pontos. Uma vitória contra o Ceará ao invés de só um empate, mais 2. E contra o Coritiba não, acho que foram esses, então. Seriam 6 pontos a mais só nesses lances mais explícitos, né? De erros mais explícitos. Com 6 pontos a mais, você estaria com 49, ali perto do 6º lugar, assim. O Corinthians estaria com um pouco menos de pontos, mas o Santos teria chances muito palpáveis de chegar na zona de classificação da Libertadores até por uma fase de grupos. E no caso, o Santos não, está com 43 em 12º e fica aí 4 pontos atrás do 8º, sendo que era para estar 2 pontos à frente. De novo, eu lembro que a gente já fez um vídeo sobre isso, mas acho que teriam maneiras melhores de se usar o VAR.
Uma das minhas sugestões principais é que seja mais parecido com o que é o vôlei ou o futebol americano, em que o desafio é motivado pela, pela comissão técnica, né, o treinador e tal, e as decisões de campo são muito mais, tem muito mais peso, porque, como eu disse no vídeo já, ah, quando você coloca o VAR desse jeito como ele está colocado, para mim dá a impressão de que você instiga os árbitros a se omitirem. Então, se um lance está correndo e o bandeira viu o impedimento, ele deixa o lance seguir e para que o VAR resolva depois. E eu não acho que isso seja a melhor forma. Eu acho que o VAR deveria ser utilizado em momentos que existe uma dúvida muito grande da arbitragem ou em momentos que ele é motivado pelas equipes. Então, por exemplo, nesse caso dos erros contra o Santos, nós poderíamos. E, inclusive, daí o VAR poderia ser utilizado para outras coisas, porque ele seria utilizado em momentos muito, muito poucos, né? Então, no caso do lance contra o Ceará, não sei, o árbitro acabou vendo, né? Eu acho que lá foi um erro de interpretação do árbitro. Mas no caso do Flamengo, o Santos teria estimulado o VAR a ir, o árbitro a ir ver o vídeo, e se ele mesmo vendo o vídeo não se convencesse de que foi pênalti, seria um absurdo. E então, teriam vários casos. Por exemplo, o caso do Lucas Barbosa também contra o Corinthians. Se você tem a capacidade de fazer o desafio em qualquer momento, não em qualquer momento no sentido de toda hora fazer o desafio, mas não em lances muito específicos, né? Não só em expulsão ou lance de pênalti, mas ou gols, mas em qualquer momento da partida, desde que com limites, claro, mas no sentido de você não poder fazer o desafio toda hora, o Santos poderia ter solicitado que o árbitro revisse o lance no VAR e ele veria que não era uma falta para amarelo, que não foi nem falta direito, e o Lucas Barbosa não teria sido expulso. Eu acho que, de novo, a culpa não é do VAR, é da maneira como ele é usado no Brasil. Eu sei que é meio que um parâmetro mundial, mas aqui no Brasil, principalmente o torcedor santista tem visto muitos erros de maneiras assintosas. Então eu acho que é importante que o VAR seja revisto nesse sentido. E, e é bom, e pensando no jogo aqui contra o Flamengo, a gente, enquanto torcedor, fica com aquela sensação de que é um absurdo que o Santos seja prejudicado e o presidente não faça nada. Eu acho que sim, deveria ter uma manifestação mais contundente, mas eu fiquei pensando, bom, o que o Santos poderia ter feito é, sei lá, ninguém sobe pro jogo de volta até que o áudio do VAR seja mostrado em campo ainda, para que possa ter alguma reclamação mais imediata. No mais, é só novamente eles serem suspensos e não ter nenhum efeito prático, não vão trazer esses pontos de volta para o Santos. Enfim, isso, claro, considerando que o Santos só empatasse esses jogos em que se perdeu. Porque se o Santos não ter o Lucas Barbosa expulso, eventualmente o time não teria conseguido o gol antes do Corinthians. Se tivesse começado o jogo 1-0, né, ter ido para o intervalo ganhando de 1-0 ao invés de perdendo de 1-0, o esquema tático seria diferente. Então, a gente fica aqui muito no campo das ideias e das suposições, mas o fato é que o VAR não tem sido utilizado de uma maneira produtiva, de uma maneira inteligente, e a gente vê isso muito claramente nos jogos do Santos, em que o Santos é prejudicado. Porque, de verdade, esse último pênalti contra o Flamengo é um negócio, assim, inaceitável, é inadmissível, e, e não sei nem se é impunidade, né? Porque eu não acho que suspender os árbitros acabe fazendo tanta diferença, a menos que seja uma coisa bastante longa, mas a CBF mesmo ela não tem nenhum tipo de punição, ela não indeniza o Santos por causa disso. Então acho que até seria uma ideia, aí seria uma ideia interessante. Jogos em que o Santos é prejudicado, ou que qualquer time é prejudicado pela arbitragem, a CBF paga uma indenização para o clube como forma de
de ressarcimento, digamos assim. Seria interessante. Isso poderia ser considerado. Claro que a CBF jamais faria isso, mas não custa nada sonhar. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que repensar o VAR. Eu acho que temos que ter ideias novas, ideias melhores, ideias diferentes. Então, essa coisa de, por exemplo, talvez ter um número limitado de desafios, que como tem no futebol americano, como tem no vôlei, mas que você não perdesse se você tivesse acertado, para você não ter o direito de ficar interrompendo a partida toda hora, mas poder solicitar de maneira com que o árbitro vá obrigatoriamente ao VAR. Eu acho que seriam jeitos interessantes de começar a pensar em novas formas de utilizar o árbitro de vídeo, que é, sim, uma evolução para o futebol, mas que, e, de novo, os jogos do Santos deixam isso muito visível, não vem sendo utilizado de uma maneira boa, né? De uma maneira elogiável. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham o canal. Eu fico feliz de voltar, eu não estava conseguindo fazer alguns vídeos. Vou ver se agora consigo fazer um pouco mais de material. Eu estou pensando numa pauta para domingo, mas não sei exatamente o que eu vou fazer nos outros dias. Mas fique acompanhando o canal, acompanhe o YouTube, que tentaremos sempre trazer vídeos novos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos os inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, dá essa força, compartilha e comente o que você está achando do VAR e o que você sugere para melhorar a atuação do árbitro de vídeo no Brasil, especificamente nos jogos do Santos. Obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!